Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei falar de radiano. Vamos à definição. Um radiano, que a gente denota por 1 rad, é um arco cujo comprimento é igual ao da circunferência que o contém. Essa é a primeira parte da definição. A segunda parte fala o quê? Que um ângulo AOB mede 1 rad se e somente se determina numa circunferência de centro O um arco de medida 1 rad. Então, o que quer dizer isso aqui? A gente tem aqui duas equivalências. Então, 1 rad é equivalente a um certo arco. Esse arco, então, esse arco tem uma medida que seria a medida do raio da circunferência que o contém. Então, a medida aqui, a medida desse arco seria do raio da circunferência que o contém, R. Então, 1 rad é equivalente a um arco. Esse arco, se eu esticar ele, estou pensando em um arco, que nem aqui, ó. Se eu pensar, o que é um arco? Um arco é isso aqui, ó. Né? Então, 1 rad é equivalente a um arco. E qual é o comprimento desse arco? O comprimento desse arco é equivalente ao do raio da circunferência que o contém. Tá, então existe essa equivalência. E esse arco é equivalente ao ângulo AOB, tá? Um certo ângulo aqui, então, a um certo ângulo alfa. Então, quando eu tenho um rad, ele é equivalente a um arco, e esse arco é equivalente a um ângulo. Então, por isso que eu vou, no próximo slide, vou explicar por que então um rad é equivalente a um certo grau, porque um ângulo AOB, a gente geralmente determina um ângulo e trabalha com um ângulo pensando em graus, né? 30 graus, 45 graus, 90 graus. Então, por que existe essa equivalência, né? Essa definição, e eu vou explicar ela no próximo slide e aqui também, eu quero que fique claro o porquê que existe equivalência entre o radiano e o grau, né? Existe essa equivalência porque um rad é equivalente a um arco, e esse arco determina um certo ângulo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui nesse exercício aqui, ó, eu tenho agora aqui, determine em radianos a medida do arco desse arco aqui. Esse arco aqui. AB. Então, eu sei o que? Eu sei que 1 rad é equivalente a 4 centímetros. Agora, 7 centímetros em radianos é equivalente ao quê? Então, vai ficar 4x é igual a 7, porque 1 vezes 7 dá 7. Então, x é igual a 7 sobre 4. Qual a unidade agora aqui? 7 sobre 4, rad. Se eu dividir isso daqui, vai dar aproximadamente 1,75 rad. Então, quer dizer, eu tenho um arco que tem um comprimento de 7 centímetros, e esse arco, em radianos, ele vale essa unidade aqui, ó, 1,7. Observe que nem dá 2, né? Aí, continua aqui aquela pergunta. Por que que um rad, né, se eu fosse só trabalhar a primeira parte da definição, se eu fosse só trabalhar a primeira parte da minha definição, seria isso daqui. Então, eu tenho uma certa medida, e essa medida que está em metros, eu consigo transformar ela para radianos. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tinha uma medida que era 7 centímetros. Essa 7 centímetros está em uma unidade de medida, que é o que? É um metro. Como que eu transformo essa unidade de medida em radiano? Ou seja, qual é o valor em radianos equivalente a 7 centímetros? Aí eu tenho que fazer essa conta aqui, tá? Porque eu sei que
1 rad é equivalente ao raio da circunferência que contém o arco. Onde que está o arco? O arco está aqui, ó. Qual é o raio dessa circunferência? É 4. Então, 1 rad é equivalente a 4 centímetros, porque é o raio da circunferência que está contendo o arco AB de medida 7. Então, 7 centímetros é equivalente em radianos a x. Aí eu determino, então, essa medida 7 centímetros em radianos, sabendo qual é o raio da circunferência que contém esse arco AB. Aí fica o questionamento: como que eu posso ter a equivalência entre radianos e graus? Bom, mas se eu sei, eu tenho aqui o rad. 1 rad é equivalente a R em metros. 1 rad é equivalente ao raio da circunferência que o contém. E esse rad é equivalente a um certo arco, então, que eu estou medindo em metros. Poderia ser metros, centímetros, mas depende do tamanho do raio. Então, 1 rad, que é uma unidade de medida nova que eu estou mostrando para vocês, é equivalente ao raio da circunferência que o contém. Só que o raio da circunferência que o contém determina um arco, que mede R. E esse arco também determina um ângulo AOB, um ângulo de medida alfa, por exemplo. Aí eu sei o quê? Eu sei, por exemplo, que 1 rad é equivalente a R, que é equivalente a um certo ângulo alfa. Aí uma circunferência toda, quantos graus tem uma circunferência toda? 360 graus. Então, 360 graus é o ângulo de uma circunferência. Uma circunferência toda tem 360 graus. E o comprimento, isso poderia ser enxergado como sendo um arco que parte de A e vai até B, só que a origem e a extremidade do arco AB é a mesma. Por isso que eu estou pensando, então, o arco sendo quem? O meu arco, estou pensando agora, sendo a circunferência inteira. Então, a origem e a extremidade do arco AB, estou pensando em um arco AB. O arco AB, qual é o ângulo que esse arco AB determina na circunferência? Determina um ângulo de 360 graus. Então, quer dizer, 360 é igual a 2π vezes o raio da circunferência, porque o comprimento, então, desse arco AB, qual é o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência, se abrir ela e esticar, vai dar 2π vezes o raio da circunferência. Então, eu sei que esse ângulo 360 graus é equivalente a 2π vezes o raio. E agora, 2π vezes o raio, em radianos vai ser equivalente ao quê? Aí eu vou fazer a x, porque ainda eu não sei. Eu sei que o arco AB, que eu estou denotando esse arco AB, medindo 360 graus, ele determina um arco. E a medida desse arco é 2π vezes o raio da circunferência que o contém, né? Agora, em radianos, eu não sei. Aí eu posso trabalhar só com isso aqui, ó. E eu vou saber, então, eu vou determinar o valor de x. Então, vai ficar como? X vezes R, estou fazendo multiplicação cruzada. X vezes R é igual a 2π vezes R. Então, x é igual a 2π vezes R sobre R. Eu posso simplificar aqui, e eu vou chegar, então, que x é igual a 2π. Só que, então, é 2π o quê? 2π rad. Então, quer dizer que 2π rad é equivalente a 360 graus, né? Então, só reforçando, eu sei que um rad é equivalente a um certo arco, e a medida desse arco vale R. Esse arco determina um certo ângulo, alfa, tá? Aí eu sei que uma circunferência inteira também, eu posso pensar a circunferência inteira como sendo um arco. Um arco que começa e termina na mesma origem. Então, eu sei que esse arco, e eu sei o comprimento desse arco. Qual é o comprimento desse arco? 2π vezes o raio da circunferência.
Então, quer dizer, 2π vezes o raio da circunferência é o comprimento do arco em questão agora, do segundo arco em questão, que eu estou fazendo uma comparação. 2π vezes r é equivalente a 360 graus. Agora, em radianos, quanto que isso vale? Aí eu não sei. Aí foi onde eu fiz a multiplicação aqui, fiz a multiplicação cruzada, determinei o valor de x. X vale o quê? X vale 2π. 2π é o quê? 2π rad. Então quer dizer que 2π na unidade radianos é equivalente a um arco que mede 2π vezes o raio da circunferência que o contém. E qual esse arco determina um ângulo? Que ângulo que esse arco determina? 360 graus. Bom, mas aí então eu sei que 2π, né, eu vou até escrever aqui embaixo, 2π rad é equivalente a 360 graus. Então, se eu dividir por 2, eu sei que π, vai ficar bem aqui embaixo, π rad é equivalente ao quê? 180 graus. E aí a gente vai usar, então, essas duas equivalências aqui para transformar um ângulo em radianos e uma unidade que está em radianos em graus. Tá? Isso é necessário por quê? Porque quando a gente for trabalhar função, por exemplo, f de x igual a seno de x, não tem a unidade graus, e sim a unidade conjunto dos números reais. Então eu vou ter que pegar um certo grau, 30 graus, vou ter que transformar esse 30 graus em radianos, para daí eu calcular a f de 30 graus. Porque não tem como calcular a f de 30 graus, porque graus, a gente definiu funções para o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, até irracionais eu posso pensar em função entre irracionais e função entre reais. Mas a gente não definiu funções entre grau, unidade grau. Então eu transformo o grau em radiano, aí radiano é um número real, e aí eu consigo então calcular a f de 30 graus, por exemplo, quando a gente vai calcular então a f de 30 graus. Então, por isso que tem esse contexto e por isso que eu estou explicando essa transformação de graus para radiano, porque na hora que você vai calcular a f de 30 graus, na realidade você não tem como calcular a f de 30 graus porque você não tem essa unidade, função entre graus, e sim função entre reais. Mas aí você transforma o grau em radiano, aí radiano é um número, e aí você consegue calcular a f de 30 graus. Então vamos resolver uns exercícios, transformar graus para radiano e depois radianos para grau. Então o primeiro exercício aqui, por exemplo, eu tenho 45 graus. Em radianos como é que fica? Bom, eu sei que 45 graus, eu estou em graus, é equivalente em radianos, eu não sei, então vou escrever x. E eu sei que 180 graus em radiano vale o quê? Vale π. Tá? Aqui a unidade é grau, e aqui a unidade é o radiano, que a gente simplesmente denota por rad. Então, se eu fazer uma multiplicação cruzada aqui, vai ficar 45π é igual a 180 vezes x. Então, x é igual a 45π por 180. Então, se eu fazer uma simplificação que dividir em cima e embaixo por 45, então vai dar π sobre 4. Então, quer dizer que 45 graus é equivalente em radianos ao quê? Π sobre 4 rad. Então, eu respondi aqui, eu fiz a letra D desse exemplo. Aí, se eu tiver, por exemplo, 240 é equivalente a x. Aí eu sei que 180 graus é equivalente a π. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 180 vezes x é igual a 240 vezes π. Então, daqui eu tenho que x é igual a 240
vezes π por 180. Se eu simplificar em cima e embaixo, dividir em cima e embaixo por 60, vai dar 4 em cima e embaixo 3. Então vai dar 4 sobre 3 vezes π, e qual a unidade? Rádio. Então essa daqui seria a resposta da letra A. E essa daqui é a resposta da letra D. Os outros exemplos, os outros valores que está aí, a ideia é a mesma. Então eu vou pegar o ângulo é igual a x, porque eu não sei quanto que ele vale em radiano. E aí eu sei que 180 é igual a π. Faz a multiplicação cruzada, né? Aqui foi feita a multiplicação cruzada. Aí eu vou simplificar, né? Geralmente vai dar para simplificar. E aí você faz a simplificação e geralmente aparece o π aqui, né? Porque quando vai aparecer sempre algo assim, ó. X é igual a 1a sobre b vezes π. Aí você tenta simplificar o a sobre b e deixa o π multiplicando, né? Porque senão você vai ter que trabalhar com o π valendo 3,14 alguma coisa. Como é um número irracional, é interessante que mantenha o π, porque aí a sua conta sempre vai estar correta, né? Porque às vezes, dependendo da conta que você esteja fazendo, se você trabalhar só com as duas primeiras casas decimais depois da vírgula, isso pode acarretar em um erro. Então, o interessante é você tentar simplificar a fração a sobre b, porque sempre vai dar uma fração a sobre b, geralmente vai dar a sobre 180, né? Então, vai ficar x é igual a 1a vezes π por 180. Aí você tenta simplificar aqui o a por 180 e mantém a multiplicação do π, porque se você for querer trabalhar com o π valendo 3,14, você pode cometer um erro, dependendo da conta que você está fazendo. Então é interessante manter o π. Então você faz π vezes a sobre 180 e simplifica aí então o a sobre 180 ou o a sobre b. Geralmente dá para simplificar, né? Que nem aqui, 4 sobre 3. Dá para simplificar mais? Dá para dividir, simplificar mais? Não dá. Eu tinha 240 por 180. Eu consegui simplificar isso aqui e chegar em isso daqui, 240 por 180, é equivalente a 4 sobre 3. Dá para simplificar mais? Não dá. Agora, só se eu for trabalhar na calculadora, isso aqui vai ser igual ao número quebrado. Mas não é interessante trabalhar com o número quebrado. Interessante é trabalhar ele na forma racional aqui. Agora eu tenho um valor em radiano e quero transformar em graus. Bom, então eu sei que π sobre 5, em graus eu não sei qual é o valor, mas eu sei que π é equivalente a 180 em graus. Faz novamente a multiplicação cruzada, então vai ficar assim, x vezes π é igual a 180 vezes π sobre 5. Então, x é igual a 180 vezes π sobre 5, tudo isso dividido por π. Então, isso vai dar 180 vezes π sobre 5, vezes 1 sobre π. Simplifica aqui e aqui, aqui é para ter um π aqui, né? Simplifica aqui, ó, esse com esse, né? A gente vai chegar no quê? A gente vai chegar que x é igual a gente vai chegar em 180 dividido por 5. Quanto que é 180 dividido por 5? 36. Ou seja, 36 graus. Então quer dizer que x em graus, π sobre 5 em radianos é equivalente a 36 graus. Tá? E se eu tiver, por exemplo, um radiano 1,5, que nem está aqui, em rad? Então eu vou escrever aqui, ó, 1,5 em graus vale x. E eu sei que π é equivalente a 180 graus. Então eu vou fazer assim, x vezes π é igual a 1,5 vezes 180. Agora aqui é complicado, aqui eu vou ter que trabalhar com um π valendo 3,4 para mim ter uma aproximação. Então vai ficar assim, 1,5 vezes 180, vou colocar uma vírgula aqui, dividido por 3,14.
Isso é equivalente a bibliografia, estou usando o livro do Manuel de Paiva, Matemática, volume único, primeira edição, coleção base, Editora Moderna, São Paulo. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.